eu sou a professora Juliana dos Santos e eu vim aqui dividir um pouco com vocês aquilo que eu tenho estudado ao longo dos meus quase 20 anos de educação. Eu acredito sempre numa proposta de troca, de compartilhamento, de colaboração, que a educação se faz assim. Por isso que eu estou aqui, para a gente junto aprender. As múltiplas inteligências, esse é um assunto que a gente precisa falar agora o tempo inteiro. Não só falar, mas entender e olhar para a sala de aula e perceber como é que os nossos alunos aprendem. Porque nós temos jeitos diferentes de aprender. E a gente pode desenvolver também nos nossos alunos essas formas de aprendizagem. Por isso que é tão importante o diagnóstico. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essas múltiplas inteligências e sobre esses níveis de aprendizagem. Como é que a gente sai de uma aprendizagem mediada pelo professor para chegar na aprendizagem autorregulada, no princípio totalmente de autonomia, né? Então eu começo falando com vocês um pouquinho sobre os estudos de Gardner, né? Que qualquer pessoa hoje na educação, meu Deus, quando fala em múltiplas inteligências, fala nesse autor. E aí nós estamos falando e estamos discutindo pelo menos 9 tipos de inteligências. Bem, digamos que eu seja aquele aluno que eu aprendo lendo textos. Eu aprendo lendo os textos, eu aprendo ali fazendo os meus fichamentos, eu consigo fazer ali grandes resumos e é assim que eu aprendo. Esse aluno é o que a gente diz que é linguístico, tá? O processo de aprendizagem dele está baseado nesse processo linguístico. Mas eu só aprendo assim? Não. Eu posso aprender assim e por esquemas, eu faço grandes esquemas, grandes arranjos mentais, eu começo a botar quase fórmulas, né, e faço aqueles mapas conceituais muito bem estruturados. Quando eu olho esses esquemas todos, quase um X, Y, Z, e tudo muito formatado naquelas estruturas, e eu aprendo assim, olha, esse aluno é mais matemático, ele tem esse raciocínio voltado para essa área, né, para a formulação desse esquema mental de aprendizagem. Mas tem aluno tem aprendiz que ele precisa botar a mão na massa. Eu sou um pouco assim, né, na minha aprendizagem. Eu preciso fazer, eu preciso tocar, eu preciso conhecer. Então, não adianta eu olhar uma exposição do professor só e ser altamente visual. Eu lembro, às vezes, o espaço do quadro que o meu professor escreveu uma coisa. Mas ao mesmo tempo eu vou lá e sei a página do livro que aquilo está escrito. Então eu sou um pouco visual, eu sou um pouco linguística e eu também sou sinestésica, porque eu preciso botar o meu corpo ali para cumprir aquilo, para fazer aquilo. Então eu vou juntando essas habilidades, né? E assim são os nossos alunos. A gente tem essas inteligências todas, a gente desenvolve isso. Imagina, eu quando criancinha, não sei se eu tinha isso tudo assim, essa coisa de lembrar, eu achava que eu tinha que fazer todo o dever de casa, todo, cumprir todas as páginas, porque era assim que eu aprendia. Já a minha irmã não, minha irmã ia para a aula, ouvia o professor, escutava aquilo lá, fazia os esquemas dela, porque ela era extremamente ainda auditiva, então ela aprende assim. O que a gente está falando? Está falando em formas de conseguir se desenvolver. Nesse processo todo de conhecimento, nesse processo todo de cognição, eu tenho também que fazer a minha metacognição. Como é que eu aprendo? Como é que eu me desenvolvo? Como é que eu caminho para chegar à minha autonomia? Né? Então isso é importantíssimo. Eu tinha um aluno que ele fazia grandes desenhos e fazia até histórias em quadrinhos com os conteúdos. Às vezes você pode olhar e falar assim, meu Deus, mas esse aluno está aqui desenhando na minha aula, enquanto eu estou aqui falando, enquanto está todo mundo discutindo uma coisa, esse menino está desenhando, mas ele está desenhando o conteúdo. Quer dizer, ele tem uma forma pictórica de compreender as coisas que o levam ao seu processo de aprendizagem. Então, enquanto a gente não entende isso dos nossos alunos, a gente parece que fica batendo cabeça. E aí dá sempre em sala de aula a mesma forma de aula, a mesma forma de abordagem, e às vezes o aluno não vai aprender, porque ele precisa de fato de formas diferentes de abordagens. Por exemplo, o aluno que é interpessoal, que a aprendizagem dele é interpessoal, ele precisa conviver num momento de debate com um colega, com um ou dois colegas, ou fazer um trabalho em grupo.
porque é assim que ele aprende. Aquele outro que é interpessoal, ele precisa daquele momento sozinho. Então, ele vai conseguir aprender se ele conseguir pegar isso tudo que ele tem, refletir ele sozinho, se concentrar para ele avançar. Então, ao mesmo tempo que os professores eles precisam ter esse diagnóstico, e eles só têm esse diagnóstico usando metodologias diferentes de trabalho com esses alunos, porque senão como é que ele vai diagnosticar? Isso nos leva de novo às metodologias ativas. Como é que eu faço? Eu vou desenvolver ali uma dramatização. Tem aluno que vai conseguir fazer todo o meu trabalho ali de compreensão da dramatização, jogo de cena, como é que entra, como é que sai. Essa história toda contada ali nos quadrinhos é aquele aluno pictórico que eu vou precisar. Aquele aluno que é mais musical, talvez ele vai fazer a trilha sonora da minha dramatização, porque ele vai compreender o assunto, as tensões, né, que os personagens vão viver a partir da música. Então eu vou usando, com essa metodologia, por exemplo, da dramatização, eu vou usando processos de aprendizagem ali que envolvam essas múltiplas inteligências. Bem, eu usei um exemplo, e o nosso tempo sempre é muito curto, porque senão fica enjoativo, mas lembrando que sempre esses vídeos são starts, né? Esses vídeos se propõem a te dar um primeiro caminho, ou o segundo, terceiro caminho, ou para fazer uma revisão daquilo que você já conhece, e muito mais para a gente compartilhar conhecimento. Toda vez que eles estão sendo divulgados, eles estão sendo divulgados para a gente aprender junto, né? Ninguém sabe tudo e ninguém sabe o tempo inteiro que não possa entender e compartilhar e ouvir o outro. Bem, nesse processo, então, há outros autores que vão falar da autorregulação. Mas para eu chegar ao nível da autorregulação, eu preciso passar por essas fases, né, que é a cognição, metacognição, o afeto pelo conteúdo e o meu comportamento. Bem, se a gente já sabe que existem múltiplas inteligências e que nós precisamos respeitar esses espaços dos alunos, eu preciso compreender em que momento esse aluno está. Será que esse aluno está neste momento de dependência minha? Então ele está ali recebendo e observando. Ele precisa, nessas fases da observação, da estimulação, da automatização e depois da autonomia. Eu só consigo chegar a essas fases, se eu der ao aluno, se eu oportunizar ao aluno projetos que identifiquem esse processo, e que ele também se identifique nesse seu processo de aprendizagem. Então, quando eu estou na fase de observação, eu olho alguém fazer, eu vejo as expectativas e as habilidades que ele desenvolve para eu começar a desenvolver também. Passei dessa fase de observação, aí eu entro num processo de estimulação. Como é que eu entro nisso? É quando o professor me dá um feedback. Eu começo a fazer sozinho, mas o professor está ali, é assim, faz assado. Por que você não aprimora esse processo? Por que você não pega esse caminho ou aquele caminho? Então eu tenho alguém ali o tempo todo para me conduzir. Então eu passei da observação, entrei na estimulação e agora eu entro na automatização. Eu sei que o professor está ali, eu sei que o mediador está ali, mas eu começo com as habilidades que eu já desenvolvi a traçar esses meus caminhos. Então, traçando esses meus caminhos, eu vou num processo tão de automatização até chegar na autonomia. Eu vou dar um exemplo gastronômico, tá? Que é o seguinte, eu não sei cozinhar nada e ainda não sei, mas vou usar esse exemplo. Meu filho é cozinheiro mesmo, né? Cozinheiro profissional. Digamos que eu quero aprender a fazer um risoto, que eu estou nesse processo lá de culinária. Eu olho ele fazendo, eu estou vendo o que ele está selecionando para fazer, eu estou vendo como é que ele mistura esse negócio de tempo de água, Enquanto eu estou ali, eu estou anotando, porque eu aprendo anotando, ou eu estou gravando, porque eu vou escutar ele depois. Então eu estou usando as minhas múltiplas inteligências nesse meu processo, né? E aí eu olho, depois eu falo assim, deixa eu fazer agora. Quando eu estou no deixa eu fazer agora, eu quero que ele esteja ali comigo, porque eu não estou segura. Então eu preciso da estimulação dele, corrigindo o meu processo, dando feedback e dizendo, falta um pouco de sal, coloca um pouco mais de sal, tá na hora de mexer um pouco mais isso aí, então mexe, estou nesse processo. Bem, eu já venci essa etapa. Então eu vou fazer um risoto, o primeiro que eu aprendi foi de tomate seco, agora eu quero fazer um de 4 queijos.
essa habilidade que eu já adquiri, né, quando eu estou ali no processo de estimulação, eu vou agora saber que o meu filho está ali para me ensinar, mas eu estou já na automatização, eu já me arrisco a vir para um outro tipo de risoto. E ali em algum momento, se eu precisar, tem uma referência, mas eu já estou exercendo todas as minhas habilidades, todo o meu processo cognitivo ali e já estou caminhando para a autonomia. Quando eu chego na autonomia, eu já fiz o risoto tomate seco, o risoto de 4 queijos, agora eu me arrisco a fazer outras coisas, porque eu já aprendi sozinha. Então, em um ou outro momento, eu troco uma ideia, já como alguém que aprendeu a fazer uma coisa. Troco uma ideia, é claro, porque eu estou aprendendo sempre, aprendendo com os outros sempre. Essa é a grande sacada, eu entender que eu estou aprendendo sempre. E aí, na autonomia, eu compartilho com os meus pares, com os meus colegas, com os meus mentores e outros colegas aquilo que eu já sei. Então, em síntese, eu preciso o tempo inteiro fazer diagnóstico das minhas turmas para conhecer o perfil desses alunos e como eles aprendem. Sabendo como eles aprendem, eu tenho que entender que todo mundo tem 4 fases de aprendizagem, né? Então, nessas 4 fases de aprendizagem, eu preciso desenvolver sempre projetos que deem aos alunos a oportunização do avanço, né? Da observação para a estimulação, para a automatização, chegando à autonomia. Bem, isso não se esgota aqui, é um caminho sempre para a gente trocar, tá? Eu fico por aqui com esse pequeno, né? Essa pequena síntese, porque é isso, é uma síntese para a gente se aprofundar sempre, né, na aprendizagem, mas dividindo com vocês um pouco desses estudos todos, desses autores que estão aí nessa bibliografia tão extensa da educação. Um abraço e até a próxima!